Voltamos para o bloco final do nosso programa sobre os caminhos para tornar o judiciário mais ágil. Estamos conversando com Jefferson Kravchichin, advogado e membro da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiro Jefferson, o problema do atendimento no serviço público ainda parece ser algo crônico, né? E até porque isso fica mais evidente, mais palpável, diante do fato de que o cidadão comum hoje ele já tem mais dificuldade de lidar com a espera. Eu digo ainda bem, porque isso eu acho que é conceito de cidadania, né? Como o senhor encara alguém como o senhor que já esteve do outro lado do balcão, como o senhor vê essa questão do atendimento do Poder Judiciário e o que ainda nós podemos fazer para melhorar, tirante essas questões da tecnologia e tudo mais que nós já falamos? Eu creio que nós temos por padrão, e eu vejo hoje que a grande maioria dos servidores, dos magistrados, trabalham, exercem o seu mistério com boa vontade. Nós temos como padrão determinadas varas, determinados tribunais em que o atendimento é bom. Então, você tendo um funcionário motivado, bem remunerado, que ele possa ver resultado do seu trabalho. Para quem está do lado do balcão, a dificuldade que nós temos é o trato das pessoas. Eu digo sempre de que nós temos que prestar um serviço ao outro como se estivéssemos prestando a nós mesmos. Nós temos que colocar no nosso trabalho amor pelo que estamos fazendo e o amor fraternal, de termos o prazer de resolver o problema das outras pessoas e não estarmos ali simplesmente para fazermos um trabalho indiferente, sem face, sem rosto. O nosso cliente, o nosso jurisdicionado, ele tem que ter face, tem que ter rosto. E falo isso também muito para os advogados. Nós temos que ter efetivamente amor no que fazemos. Se nós fizermos dessa forma, não precisa nenhuma fórmula diferente. Claro, existem técnicas de atendimento, você tem que criar, você tem que evitar as indisposições. Eu falo muito do problema das portas giratórias que são colocadas nos fóruns, que só os advogados e as partes passam. Servidor, juiz, promotor, entregador de qualquer coisa não passa. Então o advogado, a parte, já entra de má vontade que submeteu uma porta indigna, vendo que os outros não se submetem. Então é igualdade, que todos se submetam. Nós criarmos formas de igualdade. E quem estiver atendendo, saiba que quem está vindo para ser atendido pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe ou pode ser você mesmo. Você vai ter uma postura diferente. Então, isso são trabalhos que podem ser feitos motivacionais, com técnicos especializados nesse tipo de comportamento humano, para que nós melhoremos. Muito bem, nós temos mais uma pergunta e dessa vez a diretora do Serviço de Capacitação e Desenvolvimento aqui do TRT de Santa Catarina. Vamos acompanhar. O senso comum já sedimentou a ideia de que o servidor público é acomodado e mais preocupado com sua própria carreira e sua aposentadoria. A gente sabe que a realidade não é exatamente assim. Eu gostaria de saber o que o Conselho vem pensando em fazer para incentivar atitudes inovadoras, valorizar pessoas que realmente têm ideias significativas e criar equipes de alta performance. Vanessa, a regra geral é que as pessoas são acomodadas. As pessoas perderam a capacidade de se indignar e se ver o que acontece nesse país e não se toma nenhuma atitude em termos de corrupção, em termos do que acontece com a nossa população. Eu fiz um levantamento no CNJ com relação às associações de servidores de magistrados. 99% dos processos que lá ocorrem são para tratar de promoção, de vencimentos, de coisas ou individuais ou de benefício de um grupo. Muito poucas sugestões, efetivamente, para que se modifique e melhore a justiça. Isso, para que fique bem claro, os advogados, os magistrados, os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores, aqueles que conseguem se organizar, ou cada um pensa individualmente, quando pensa em grupo, ele pensa no próprio grupo. Eu entendo que nós temos que pensar na nação. Então, o CNJ é um órgão que ele pode propiciar toda uma modificação nesse país. O ministro Gilmar Mendes diz que talvez seja a coisa mais inovadora na história da República, porque a partir do momento que o CNJ conseguir fazer com que a justiça opere de uma forma mais ágil, mais eficaz, fazendo com que se cumpram as suas decisões, que não caiamos nos precatórios, que por incrível que pareça, o último artigo da PEC 62, ele diz que terão preferência de pagamentos precatórios que estão aguardando há mais de 60 anos. Então, quando nós não modificarmos esse tipo de proceder, nós não teremos um Brasil melhor. Então é importante que os servidores
passem a ser proativos, que eles passem a se dar, que eles passem a trazer sugestões, a cobrar dos seus gestores posições de que não só da melhoria da sua vida, do seu vencimento, aquelas greves em que se para o serviço público, para-se a justiça, que já é deficiente, e é uma justiça que em muitos tribunais os vencimentos já são os melhores do país. Nós estamos hoje com um problema do CNJ, que tem vários servidores que ganham muito mais do que magistrados. Então, não é um problema só de vencimentos, é um problema de posicionamento pessoal em busca de um bem maior, que é o bem-estar da população e não o bem-estar só de um grupo. Bem, o nosso tempo está quase se esgotando, mas eu ainda gostaria que o senhor comentasse a recente crítica que o presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcanti, fez à produtividade dos magistrados. O senhor está com ele, o senhor concorda com ele quando ele diz que muitos dos magistrados estão no sistema TQQ, terça, quarta e quinta? Nós temos magistrados e magistrados. Isso é facilmente apanhável. Quem acompanhar o CNJ nos seus julgamentos ou se cadastrar para receber o noticiário, vai ver que nós estamos excluindo magistrados por todo tipo de crime. E nós temos magistrados, estamos acompanhando, que estão doentes, porque não suportam a carga de trabalho. Magistrados, servidores, advogados. Nós temos que trabalhar todo esse sistema. E os TQQs existem sim. Não há como as associações que soltaram notas contrárias ao que disse o presidente Ophir, que se negaram o TQQ. Eu entendo que essas associações, de uma forma então de busca de bem-estar social, indiquem quem são os TQQs. Porque nós temos apanhado os TQQs pelo CNJ e hoje vamos fazer então, já que as associações querem que se indique o nome dos TQQs, fazer o pente fino nas comarcas, porque tem vários juízes que não trabalham na segunda e na sexta. Isso é useiro no Brasil. Não é a grande maioria, mas existe. Então, que não residem nas comarcas, são obrigados a residir na comarca e não residem. E nós temos apanhado. É só entrar no site do CNJ e vai ver que isso existe. As associações podem prestar, sim, um serviço junto com a ordem, apontando esses que são as laranjas podres dentro que podem contaminar as demais. Agora, a grande massa é trabalhadora e tem problemas hoje, inclusive, de saúde em função da grande carga de trabalho. E o CNJ tem colaborado até com essa grande carga, em razão, por exemplo, da Meta 2 e tudo mais, no sentido de que nós possamos fazer esse efetivo raio-x do judiciário. Então isso está dando momentaneamente uma sobrecarga aos nossos magistrados, aos nossos servidores, aos nossos advogados, que também têm reclamado, porque quando o juiz começa a despachar, começa a sair muita coisa para o advogado, ele tem também que comparecer. Nós temos sentenças que não estão saindo num padrão ideal, até pela grande quantidade, isso geram mais recursos aos tribunais, mas está sendo dado uma resposta à população. Nós não podemos manter uma Constituição que garante o acesso à justiça, mas não garante a saída da justiça. O indivíduo ingressa e nunca mais sai. É uma justiça que só favorece devedor, só favorece poderoso, só favorece aquele que tem poder político e econômico. Esse repensar da justiça que eu conclamo todos os que trabalham na justiça para que nós façamos uma justiça diferente. Isso não depende do CNJ, depende de cada um de nós. Bem, conselheiro, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação. Nós é que agradecemos. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje conversamos com o advogado Jefferson Kravichichin, membro do Conselho Nacional de Justiça. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no site do TRT de Santa Catarina. Voltaremos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!